E aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui de volta ao canal do Cablão. Eu sou o professor Cablão e nessa videoaula vamos ler aqui essa prova aqui de Histórias e Ciências Humanas do CAED. Atividade 1, você tem aqui a pergunta aqui, ó. Leia o texto abaixo. Crise de 1929. Com a diminuição das exportações para a Europa, as indústrias norte-americanas começaram a aumentar os estoques de produtos, pois já não conseguiam mais vender como antes. Grande parte dessas empresas possuíam ações na Bolsa de Valores de Nova York e milhões de norte-americanos tinham investimentos nestas ações. Em outubro de 1929, percebendo que a desvalorização das ações de muitas empresas, houve uma correria dos investidores que pretendiam vender suas ações. O efeito foi devastador. As ações se desvalorizaram fortemente em poucos dias. Pessoas muito ricas passaram da noite para o dia para a classe pobre. A crise de 1929 também afetou também o Brasil. Os Estados Unidos eram o maior comprador do café brasileiro. Com a crise, a importação deste produto diminuiu muito e os preços do café brasileiro caíram. Para que não houvesse uma desvalorização excessiva, o governo brasileiro comprou e queimou toneladas de café. Desta forma, diminuiu a oferta, conseguindo manter o preço do principal produto brasileiro da época. Crise de 1929. Com base nesse texto, a crise de 1929 nos Estados Unidos prejudicou a aceitação do lucro por entidades vinculadas à igreja, a cultura industrial por meio da transferência para investimentos agrícolas, a viabilidade do totalitarismo como proposta de Estado em países europeus, desenvolvimento da democracia em países latinos, afetou o mercado financeiro de países latinos, né? Essa daqui. 2. Leia o texto abaixo. Antes da Revolução Russa, cuja concretização foi em 1917, o sistema político que organizava o país desde o século XVI era o czarismo. Ao czar estavam submetidas todas as classes sociais, desde os servos até a nobreza e a Igreja Católica Ortodoxa. Nesses dois últimos grupos eram considerados mais livres do que os servos, mas mesmo assim tinham suas liberdades controladas pelo Império. O Okrana, polícia política, vigiava e controlava a educação e os tribunais. No país também não existia liberdade de imprensa. Os camponeses viviam em extrema miséria e ainda pagavam altos impostos para manter o sistema czarista. No século XIX, a Rússia, juntamente com o Reino Unido, a Alemanha, a França, a Áustria-Hungria, era um dos principais países da Europa. Contudo, os russos ficaram para trás na Revolução Industrial e viram seus vizinhos modernizarem-se e investirem na indústria, enquanto a Rússia continuava sendo uma economia agrícola. Morais plano da Revolução Russa. Com base nesse texto, o contexto socioeconômico e político da Rússia antes da Revolução de 1917 era pautado na exploração de pessoas mais pobres do setor agrícola. Com certeza, né? Tá escrito aqui, ó. Além de miserável, ainda pagava altos impostos para manter o sistema czarista. 3. Leia o texto abaixo. O choque de civilizações. A teoria elaborada pelo cientista Samuel P. Huntington, e denominada choque de civilizações, postula que as identidades religiosas dos povos serão as principais fontes de conflito no mundo pós-Guerra Fria. Na teoria formulada por Huntington, havia o risco iminente de uma colisão entre as 9 civilizações classificadas como ocidental, islâmica, confuciana, budista, africana, eslavo-ortodoxa, shintoísta, nipônica, hindu, latino-americana. O conflito seria inexorável em razão das profundas diferenças entre as civilizações, especialmente quanto aos valores e princípios de cada uma dessas sociedades. Com base nesse texto, a ideia de choque de civilizações proposta por Huntington está relacionada às questões bélicas, culturais, econômicas, políticas, territoriais. Culturais, né? Aqui, ó. Valores, especialmente quanto aos valores e princípios de cada uma dessas sociedades. Choque cultural, né?
Observe a imagem abaixo. 1500, um monte de índio. Hoje, quase não tem. Com base nessa imagem, a transformação da população indígena no Brasil ocorreu em função da falta de postos de trabalho, migração para centros urbanos, a redução de gêneros alimentícios, de conflitos territoriais, de mudanças climáticas. Conflitos territoriais, com certeza, né, mano? Dizimaram os índios lá. Até hoje tem matança de índio lá. 5. Leia o texto abaixo. América Latina. Os países da América Latina possuem um passado em comum. A maioria dessas atuais nações serviu suas metrópoles e teve suas economias voltadas à exportação, o que impediu a constituição de um mercado interno consolidado e causou prejuízo que permanecem até os dias atuais. Essa característica diferencia expressivamente a América Latina da América anglo-saxônica. Com base nesse texto, a denominação América Latina tem relação com a constante ocorrência de desastres naturais, a participação expressiva em grandes guerras, a ruptura com o sistema socialista nessas nações, o clima predominante nessa porção do continente, o tipo de colonização implementada nesses países. A denominação América Latina tem relação com o tipo de colonização implementada nesses países. Tipo de colonização implementada nesses países. Atividade 6. Leia o texto abaixo. Movimento operário ideológico. Movimento operário e ideologias revolucionárias. Ao longo do século XIX, muitas regiões do mundo atingiram níveis de avanço tecnológico nunca antes experimentados pelas sociedades humanas. Embora tal desenvolvimento não tenha se dado de modo equânime em todas as nações, podemos dizer que o planeta como um todo foi atingido por esse processo. No entanto, o fortalecimento das técnicas não levou necessariamente ao aumento da qualidade de vida dos indivíduos. Ao contrário, se por um lado a produção crescia em larga escala, por outro também se alargavam as desigualdades econômicas existentes entre os grupos sociais. Deste modo, tendo como norte o desenvolvimento de uma sociedade sem classes, na qual a propriedade fosse exclusivamente coletiva e os homens vivessem em igualdade de condições, foram arquitetados os valores do socialismo e do anarquismo. Embora tenham influenciado a ação dos mais diversos atores sociais, tais ideias passaram a orientar essencialmente a atuação do proletariado. Também chamado de científico, o socialismo conjecturado por Karl Marx e Friedrich Engels advogava a revolução proletária como o único caminho possível à implementação da sociedade sem classes. A luta de classes, prevista por Marx, só teria fim após a organização de uma sociedade comunista perfeita, que por sua vez seria estabelecida através de um governo socialista transitório e controlado por trabalhadores. Com base nesse texto, o socialismo idealizado por Marx e Engels serviu como base para práticas culturais para a sociedade estadunidense no século XX, influência econômica para ingleses durante as guerras do século XX, inspiração para movimentos operários ao longo do século XIX e XX, inspiração para os movimentos operários, com certeza, né? Modelo político de ditaduras da América Latina, vinculação de ideias para elitizar operários, nada a ver. Leia o texto abaixo. A Guerra Civil Espanhola não poderia ter vindo em melhor momento para os alemães. Eles puderam aperfeiçoar suas técnicas de equipamentos que pouco depois seriam usados na Segunda Guerra Mundial. Entre os 16 mil homens enviados por Hitler durante todo o conflito, havia unidades do exército e da marinha, mas os aviadores eram maioria. A força de intervenção, batizada de Legião Condor, foi decisiva para a vitória dos nacionalistas do general Franco. A Legião Condor foi oficialmente criada em novembro de 1936, mas os primeiros aviões alemães entraram em ação antes disso. Com base nesse texto, a Guerra Civil Espanhola proporcionou ao exército alemão a busca por novos contingentes guerrilheiros, pacificação das regiões favoráveis aos fascistas, a testagem de abordagens menos violentas e pacificadoras em combate, desenvolvimento de suas técnicas e armas de controle, o envolvimento das negociações pacíficas das tropas, desenvolvimento de suas técnicas e armas de controle. 8. Leia o texto abaixo. Ilha de calor. Ilha de calor é um fenômeno climático que ocorre a partir da elevação da temperatura
de uma área urbana ser comparada a uma zona rural, por exemplo. Isso quer dizer que, nas cidades, especialmente nas grandes, a temperatura é superior à de áreas periféricas, consolidando literalmente uma ilha climática. A oscilação de temperatura entre o centro e uma grande cidade e uma zona rural pode variar entre 4 a 6 graus e até mesmo 11 graus, o que proporciona muitos inconvenientes à população em virtude dos incômodos que o calor excessivo provoca, sem contar que ocasiona um significativo incremento no consumo de energia elétrica usada para funcionar refrigeradores, ar-condicionado, principalmente para climatizar residências, escolas, universidades, comércios e indústrias. O problema ambiental descrito nesse texto pode ser reduzido nas cidades por meio de ampliação de áreas verdes, canalização de cursos d'água, verticalização de residências, descarte adequado de lixo, uso de ventiladores nas casas, com certeza aumentar áreas verdes. 9. Leia o texto abaixo. Na véspera dos 9 anos dos atentados do 11 de setembro, a ameaça de um pastor americano de queimar o Alcorão mobilizou lideranças mundiais para evitar uma crise entre o Ocidente e o Islã. Na Europa, o Senado francês aprovou uma lei polêmica que proíbe o uso de véu por muçulmanas, seguindo uma tendência conservadora entre governos europeus. Cada vez mais, o antagonismo entre as modernas nações capitalistas e países islâmicos se torna fonte de conflitos no mundo pós-Guerra Fria. Os ataques de 11 de setembro nos Estados Unidos foram o ponto alto desse embate cultural. Desde então, a tensão entre os povos islâmicos e ocidentais tem ditado manobras diplomáticas e políticas com um forte e perigoso apelo a radicais de ambos os lados. De acordo com este texto, a ocorrência do choque de civilizações entre os povos islâmicos e ocidentais tem relação com a competição por recursos naturais, desigualdades econômicas entre os países, diferenças de práticas religiosas. Com certeza. A disputa de territórios mundiais, divergência de sistema político. Diferenças de práticas religiosas. 10. Leia o texto e observe o mapa abaixo. Conflitos, América Latina. Costa Rica, Nicarágua, 2009, Tribunal da ONU atribuiu navegação, não sei o que lá. Nicarágua, Colômbia, ó treta aqui nessa região aqui, ó. Peru e Chile, Bolívia e Chile, várias tretas aí. Esse texto e esse mapa apresentam a atuação da ONU em alguns dos principais conflitos latino-americanos, decorrentes de desavenças ambientais, comerciais, culturais, sociais e territoriais. Vamos ver aqui. Reivindicou o acesso do Chile ao oceano desde a Guerra do Pacífico. É territoriais, né? Eles querem acesso. Eles têm disputa aberta por fronteiras. Não tem fronteira terrestre, mas disputam uma área marinha rica em pesca. É isso, né? Então, territoriais. 11. Leia o texto abaixo. Propaganda e censura nazistas. Assim que conseguiram acabar com a democracia e transformar a Alemanha em ditadura de um único partido, os nazistas orquestraram uma intensa campanha de propaganda para conquistar a lealdade e a cooperação de todos os alemães. O Ministério da Propaganda Nazista, dirigido por Dr. Joseph Goebbels, assumiu o controle de todos os meios de comunicação alemão. Jornais, revistas, livros, exposições artísticas, musicais, músicas, filmes, rádio, reuniões públicas, comícios. As ideias que os nazistas acreditassem que, de alguma maneira, ameaçassem o regime ou as convicções nazistas eram censuradas ou excluídas da mídia. Com base nesse texto, a Constituição do Ministério da Propaganda Nazista teve como objetivo divulgar ideias socialistas nas instituições educacionais, enaltecer a diversidade artística, favorecer informações que exaltassem a ideologia de Hitler, interromper a circulação de materiais com orientação política, valorizar elementos de outras etnias dentro do país, favorecer as informações que exaltassem a ideologia de Hitler. 12. Leia o texto e observe a imagem abaixo. O marco inicial da Revolução Russa de 1905 foi o episódio conhecido como Domingo Sangrento. Nesse dia, uma multidão de trabalhadores de São Petersburgo participava de um protesto pacífico que se encaminhava até o Palácio de Inverno para apresentar suas reivindicações ao czar. Essas reivindicações diziam respeito à melhoria das suas condições de trabalho, incluindo redução da jornada e melhoria de salário. O protesto era pacífico, mas mesmo assim o czar reagiu com violência e ordenou que as tropas atirassem nos manifestantes. Houve centenas de mortos e feridos, e a consequência disso foi a radicalização dos protestos. Os trabalhadores organizaram greves massivas.
nos principais centros urbanos da Rússia, e agora suas reivindicações já não eram de natureza apenas econômica, mas também política. Domingo Sangrento na Rússia, ó. Muita gente morreu, ó. Conhecimento científico. Com base nesse texto e nessa imagem, o Domingo Sangrento, que foi um episódio histórico envolvendo os trabalhadores e o governo russo, evidencia que a política que antecedeu a Revolução Russa era baseada na intervenção repressora da religião, na opressão popular e na restrição de direitos, na pressão de países europeus, no desejo do camponês de barrar mecanização agrícola, o diálogo entre militares revoltosos e operários, opressão popular e na restrição de direitos. 13. Leia o texto abaixo. Ministério do Trabalho. A criação do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio em 26 de novembro de 1930 foi uma das primeiras iniciativas do governo revolucionário implantado no Brasil no dia 3 daquele mesmo mês, sob a chefia de Getúlio Vargas, o Ministério da Revolução. Como foi chamado? Surgiu para concretizar o projeto novo regime de interferir sistematicamente no conflito entre capital e trabalho. Até então, no Brasil, as questões relativas ao mundo do trabalho eram tratadas pelo Ministério da Agricultura, sendo na realidade praticamente ignoradas pelo governo. Com base nesse texto, a criação do Ministério do Trabalho teve o objetivo de ajustar os direitos trabalhistas sob o controle do Estado, encerrar as divergências entre interesses financeiros e os empregados, facilitar a atuação dos empregadores dentro das fábricas, possibilitar de administração popular, viabilizar investimentos estrangeiros. Ajustar os direitos trabalhistas sob o controle do Estado. É isso, né? Então vamos ficar a outra metade das questões pro próximo vídeo, tá bom? Tamo junto, é nóis, se inscreve no canal, ativa as notificações e compartilha. E aí, amiguinho, gostou do vídeo? Se você gostou, se você curtiu, quer aprender muito mais, se inscreve no canal, ativa as notificações e deixa seu like. Também segue o professor lá no @procaplan, tá certo? Ajuda o Pro. É nóis, tamo junto, até a próxima.